Essa noite convidar você a abrir a Bíblia, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo de número 5. Hoje a leitura vai ser bem pequena, apenas um versículo. Nós estamos aqui na nossa série de mensagens, cujo tema é o que Jesus espera de seus seguidores. O que Jesus espera de seus seguidores. E hoje nós vamos falar mais um item, mais uma ordenança, mais um mandamento que ele deixou na sua palavra para nós. Mateus, capítulo de número 5, apenas o verso 13. Mateus 5 e 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? Repetindo, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Pastor Silas, o que Jesus espera de seus seguidores? Jesus aqui tinha acabado de falar das bem-aventuranças. São 3 capítulos do Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, que são conhecidos como o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Sem dúvida nenhuma, o sermão mais extraordinário de todos os tempos. Ao longo da história da igreja, nós temos notícias de sermões que impactaram países, cidades, estados, pessoas. Eu poderia citar aqui o sermão de Jonathan Edwards, pecadores na mão de um Deus irado. Pecadores na mão de um Deus irado. Disse que quando ele pregou esse sermão, as pessoas agarravam-se aos bancos e gritavam, para! Era como se o inferno estivesse debaixo dos pés deles. Então, o sermão de Jonathan Edwards impactou a sua geração. Eu poderia citar vários outros, mas nenhum deles trouxe tanto impacto quanto esse sermão que Jesus ministrou. Ele acaba de falar aí das bem-aventuranças, daqui a pouco eu vou abordar uma coisa, quando ele diz, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos. Eu costumo dizer que Jesus é muito diferente dessas igrejas
principalmente neopentecostais. A igreja neopentecostal, por exemplo, você chega lá e fala, eu estou sofrendo. A igreja fala, pare de sofrer. Alguém chegava perto de Jesus e falava, eu estou sofrendo. Bem-aventurado é você. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurado, Jesus disse, sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Agora o que me chama a atenção aqui, pastor Limpo, eu queria pegar algo que eu falei 2 sermões atrás. Eu falei aqui, pastor Júnior, que uma das características extraordinárias do ministério de Jesus foi a amplitude do seu apelo e a abrangência do seu evangelho. E o Jefferson até citou isso aqui no domingo. Jesus não veio pregar para um grupinho de pessoas. Jesus não veio falar apenas para alguns. Por exemplo, na época de Cristo havia alguns grupos que se destacavam. Por exemplo, irmão velho, os essênios. Eles viviam lá perto do Mar Morto, afastados de tudo, isolados de tudo. Mas Jesus não veio falar só para eles. Eu poderia citar os fariseus, os doutores da lei, aqueles que andavam a Torá, a lei, e eram mestres aos olhos da sociedade da época. Era um outro grupo, mas Jesus não veio falar só com eles. Eu vou citar aí os saduceus. Quem eram eles? Sacerdotes, em geral, que cuidavam do templo. Eu poderia citar os zelotes. Quem eram os zelotes? A palavra zelotes vem da palavra zelo. É aqueles que não concordavam com o Império Romano, com a opressão. Mas Jesus, ele falou, vós sois o sal da terra. Não foi para nenhum desses grupos. Jesus, ele falou, vós sois o sal da terra, para um grupo de pessoas, como diz disse o reverendo Caio Fábio, na década de 90, um grupo de pessoas que não tinha pedigree. Eram prostitutas, cobradores de impostos, adúlteros, pessoas marginalizadas pela sociedade. Porque a abrangência de Jesus, Jefferson, do ministério dele é tão grande que uma vez ele comparou, eu queria que você até olhasse na Bíblia, Mateus 13 e 47, ele comparou o reino de Deus como uma rede que é lançada no mar e que recolhe todo tipo de peixe. Todo tipo de peixe. O reino de Deus é como uma rede que é lançada no mar e recolhe todo tipo de peixe. Peixe grande, peixe pequeno, peixe bonito, peixe feio, peixe que vale muito, peixe que não vale nada, assim é o reino de Deus.
É a abrangência, Jefferson. Jesus não veio falar só para fariseu. Ele não veio falar só para essênios. Ele não veio só para os saduceus. E Jesus, após falar isso aqui tudo, Samanta, ele olha para essas pessoas que não valia nada aos olhos dessas classes aqui. E Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Eu queria que você meditasse em algo que eu vou ler aqui agora. Quem disse isso, eu sei alguns não gostam dele, mas eu vou citar ele aqui. O reverendo Caio Fábio, no livro Sal Fora do Saleiro, ele disse assim: num ambiente religioso como esse, que ambiente? Saduceus, fariseus, essênios, zelotes, escribas. Nesse ambiente surge Jesus e fala, não necessariamente para nenhum desses grupos. O sal, eu vou ler a frase aqui, o sal é essencialmente diferente do material a qual é aplicado. Em certo sentido, ele exerce todas as suas virtudes exatamente por causa dessa diferença. Eu vou fazer um desabafo aqui. Mas eu acho que quanto maior o número de evangélicos, menor deveria ser a criminalidade. E não é isso que a gente vê. Você vai em qualquer presídio. Está aqui a minha prima, foi assistente social mais de 10 anos, da Nelson Hungria. E o que tem lá de gente chamado Daniel, Samuel, João, filho de crente, conhece a palavra? Em segundo lugar, pastor Júnior, sal fala de caráter. E esse caráter, Jefferson, foi delineado por Cristo nas bem-aventuranças. Isso aqui, Jesus não mudou o discurso dele, não. A sequência é essa. Sal fala, irmão Vilmar, de caráter. E qual é o caráter? Qual deveria ser o caráter do crente? Jesus falou, pobreza de espírito. Quer ver se alguém é sal mesmo? Primeira coisa, ver se ele é pobre de espírito. Aí quando eu falo de pobreza de espírito, tem gente que acha que é vir para a igreja rasgado, vestir saco de pano, né? Tem um apóstolo aí agora, e no culto é veste de saco de pano. E lá fora anda de jatinho. Tem gente andando de saco de pano aí, na virada do ano apareceu um na minha loja lá, descalço, saco de pano, batendo no peito, falando, eu sou pobre de espírito. Eu olhei e falei, meu pai, pobreza de espírito nada tem a ver com atos externos. Quer ver se alguém é sal, Washington? Choro. Bem-aventurados que choram. E que choro é isso? Não é o choro lá diante da novela, do filme, não. Esse choro aqui fala da inconformidade. Bem-aventurados que choram. Terceiro lugar, mansidão. Alguém é salvo quando é manso.
fome e sede de justiça, misericordioso, puro de coração, pacificador. Isso aqui é o Salmo. Jesus está falando na sequência. Sal fala de caráter. Vós sois o sal da terra. O que tem de pastor mau caráter, o que tem de crente mau caráter, e fala é sal. Em terceiro lugar, analogia do sal. O sal, ele para o avanço da maldade. Olha lá, lembra da carne? Você joga o sal nela, vai parar o avanço da putrefação. Aí eu pergunto a você, o que nós temos feito para parar? Hã? Eu vejo cada coisa. Um dia, ano passado, não viu mais. Eu passei na loja, peguei o dinheiro da venda lá do dia todo, coloquei no bolso e fui para a igreja. Quando cheguei na igreja, que eu tirei a chave, o dinheiro caiu. E eu não vi. Aí depois de 1 hora eu vi, falei, meu Deus, cadê o dinheiro? E fiquei igual doido, anunciei no microfone, ó, se alguém achou aí, eu perdi mais ou menos R$400. Então, ninguém, ó. 3 semanas depois, um irmão contando testemunho que achou R$400. E que Deus tinha mandado para ele. E é o mesmo irmão que estava xingando a presidência há 2 dias atrás. Sal. Nós não somos muito diferentes dos políticos. Para um crente numa blitz aí, ele está irregular e quer dar um cinquentinho, um cafezinho para o guarda. O sal para o avanço da maldade. Caráter é igual a senso da verdade. Mais amor, que é o senso da justiça, é igual a influência. É só você olhar na história, Jefferson, os resultados dos avivamentos passados, a influência do sal. Quando eu falo isso, por exemplo, vou citar só um aqui. Não é historiador cristão, não. É historiador secular. Vários afirmam, Ademir, que a Inglaterra foi poupada de um banho de sangue na Revolução Francesa por causa de um homem, John Wesley. John Wesley, um homem. É o resultado, sabe por quê? Avivamento, a gente vai falar aí, não é nada de avivamento, é um pula, oba. Avivamento traz resultado lá para fora. É o que o Caio Fábio falou, o sal, ele tem utilidade fora do saleiro, não é dentro do saleiro, não. Sal é fora. Jesus falou, vós sois o sal da terra. Eu não vou tirar vocês do mundo, não. Vocês vão temperar esse mundo aí. Vocês vão influenciar esse mundo aí. É isso que Jesus está falando. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Mas vocês vão influenciar. Vocês são sal da terra.
é para causar impacto. Hoje, o evangelho chega lá na bancada lá e faz vergonha a nós. No lugar de influenciar, é influenciado. É o sal se tornando insípido. E Jesus falou: se tornar insípido, acabou a esperança. Acabou a luz no fim do túnel. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Aí o Philip Yancey, ele vai dizer, ele vai usar uma analogia, uma comparação de C.S. Lewis. Ele pergunta assim, o que é mais fácil? Cortejar uma virgem ou cortejar uma divorciada? O que é mais fácil, jogar uma cantada numa virgem ou numa divorciada? Numa virgem, é divorciada. Já experimentou cantada lá atrás. A divorciada já passou por um casamento traumático lá atrás. Aí ele fala, e hoje por isso é difícil falar para esses desigrejados que se decepcionaram com as igrejas, que foram feridas em nome de Deus. Você vai falar com esses crentes que não querem saber de igreja, você pode usar a Bíblia toda, ele vai falar, eu sei disso, eu respeito isso, mas eu não quero frequentar a igreja mais. Decepcionados, divorciados da fé, porque passaram boa parte da vida convivendo com sal insípido, com sal que perdeu o sabor. Já estou caminhando para o final. Para que serve o sal? Para quê? Em último lugar, eu quero destacar aqui, para dar sabor. Não, velho, quem é sal de verdade, dá um prazer ficar do lado. A hora passa, você não vê a hora passar. Porque a presença daquele ali te traz alegria. O Caio Fábio falou uma coisa, ele é meio doido. Eu sei que é, mas eles falam as coisas de vez em quando e me leva a pensar. Ele falou assim, se Jesus arrebatasse, boa parte dessa igreja evangélica aí, não ia fazer falta nenhuma embaixo. Se a vida fosse continuar aí, ninguém ia sentir falta de tanto desgosto que há. Porque o sal está se tornando insípido. O sal está se tornando sem sabor. Quanta gente dentro da igreja é uma coisa, em casa é outra. É insípido. Se tornou insípido. Aí eu peguei uma frase, eu falei para o pastor Júnior, que me deu o livro. Olha que frase interessante. Está no livro, O Eclipse da Graça. Está ali o livro. É uma frase de um homem chamado John P. Dick. Em geral, as igrejas tinham para mim a mesma relação com Deus que um outdoor tinha com a Coca-Cola. Promovia a sede sem saciá-la.
Você vê o outdoor lá da hora da sede, mas o outdoor não sacia sua sede. Em geral, as igrejas estão assim. Promovem a graça, faz o marketing de Jesus, mas não passa de marketing. É a mesma relação. É o sal se tornando insípido. John Stott, ele falava que a minha vida tem que falar mais alto do que minha voz. Eu tenho que passar na rua do carro e alguém falar, aquele ali é homem de Deus. Aquele ali eu conheço ele. Eu queria contar um testemunho de um autor chamado Lee Strobel. Lee Strobel. Ele era jornalista ateu, escrevia no jornal, era um jornalista investigativo. Jornalista ateu, investigativo, escrevia na coluna, tinha doutorado. Um dia, a mulher dele chega perto dele e fala assim, amor, eu aceitei Jesus. Aí ele diz, eu tenho um livro dele. Ele fala, nossa, que pior notícia eu podia receber essa. A minha mulher virou crente. Aí ele pensou que até a área sexual ia ficar pior para ele agora, já ela era crente. Ele falou, estou encrencado, a minha mulher vira crente, eu sou jornalista ateu. Só que o testemunho da mulher dele, depois de convertida, começou a mexer com ele. E por causa do testemunho dela, ele resolveu falar, agora eu estou interessado nesse negócio de Jesus aí. E depois a minha mulher conheceu Jesus, ela mudou, e mudou para melhor, em todas as áreas. Aí ele disse que 2 anos ele viajou e foi fazer entrevista, conversou com o pastor, com o ateu, ele foi em museu estudar sobre a Bíblia. 2 anos depois, se converteu. E o que levou ele foi o testemunho da mulher. Porque o sal dá sabor. O sal dá gosto de você ficar do lado de alguém que é sal. Ele tem sabor, ele influencia. Hoje, ele escreve defendendo Jesus. O livro dele, chama Em Defesa de Cristo. É um dos maiores defensores, e era ateu, mas por causa da esposa. Eu pergunto, será que hoje alguém se converte por causa do nosso testemunho? Eu quero ser igual o Jefferson, eu quero ser igual o pastor Silas. Isso é sal. Aí eu estava lendo ainda, nós temos um tempo aqui, um missionário chamado David Livingstone. Ele foi para um lugar, pastor Lincoln, enviado pela igreja, missionário. Ele foi para uma aldeia, irmão Gilmar, e ele fez algo que nenhum missionário faz. Ele falou assim, eu vou chegar lá na aldeia que eu morar, eu não vou falar de Jesus para ninguém. Aí a gente assusta, né? Peraí, o cara é missionário
E na aldeia que ele vai morar, ele não vai falar de Jesus para ninguém. Ele falou, eu vou pregar Jesus nas aldeias, tudo vizinho. Mas na aldeia que eu morar, eu não vou falar de Jesus. Eu vou tentar viver como Jesus. E ele fez isso. Décadas. Morando, nunca abriu a boca para falar de Jesus. Mas o testemunho dele estava lá. Um dia a igreja resolve trazer ele de volta e mandar outro missionário para o lugar dele. Quando o outro missionário chega lá, a primeira coisa que o outro missionário fala, eu vou falar de Jesus. Aí chama de casa em casa, faz aquela propaganda para o povo vir ouvir sobre Jesus. Ele disse, no primeiro dia, lotou. E o missionário está lá, Jesus é isso, Jesus é aquilo, e Jesus é assim, e falando de Jesus, Jesus, Jesus. Aí, de repente, o cacique levanta a mão e fala, olha, você está errado. A gente conhece esse homem aí, que você está falando aí. E o nome dele não é Jesus, não, é David Livingstone. O nome dele é David. E ele morava aqui. Ele morava aqui, morou anos e anos. Nós conhecemos ele. Sabe por quê? O sal influencia positivamente. O sal causa impacto. Ele para a maldade. Ele dá sabor. Para mim encerrar, tem uma história, a gente quase não ouve falar. Lá no segundo livro dos Reis. Abre a Bíblia. Segundo Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. A partir do verso 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, a partir do verso 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis e boa é a habitação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse, trazei um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, assim diz o Senhor, sararei essas águas, não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois são sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Até aqui. Isso aqui não é uma parábola, não. Isso aqui não é uma metáfora, não. É uma história real. Olha aqui para mim. Após a retirada de Elias, os homens chegam, passando em perto de Eliseu, e falam assim, olha, profeta, a terra é boa, a terra é habitável, é um lugar bacana, só tem um detalhe, as águas são más e a terra é estéril. O que Eliseu fala? Vai lá e traz um prato com sal. E Eliseu enche, eles trazem um prato cheio de sal. E Eliseu vai lá na fonte das águas e derrama o sal. E aquelas águas se tornam águas boas.
não é uma parábola, mas serve a nós hoje. Tem muito lugar precisando de sal. E tem que ir na fonte. Eliseu não jogou na correnteza, não, ele foi na fonte. Nós somos o sal. Nós precisamos chegar nas fontes, como sal. Porque aonde o sal chega, o efeito é positivo, Júnior. Vós sois o sal da terra. Vocês dão sabor a esse mundo. Eu li uma frase uma vez, eu não sei o nome do autor, que fala que a gente tem que esforçar para que até o coveiro que foi enterrar a gente sinta falta da gente. Tem que impactar esse mundo. Tem que influenciar. É no plural, é toda a igreja, todos nós. Dá o tempero, o sabor. É temperar casamento, é temperar famílias, é temperar ruas, é temperar cidades. Que adianta se uma dentro da igreja lá fora, cada dia de mal a pior. De mal a pior. Eu vou terminar falando como o Caio Fábio. Eu não quero um país evangélico. Eu quero um país de Jesus. De Jesus. O que Jesus espera de nós? Que nós sejamos o tempero desse mundo. Que nós sejamos o agente que vai dar sabor. Que você, marido, seja o tempero da sua casa. Um dia a minha vizinha chegou, uma vizinha lá. Ô pastor, olha pro meu marido, eu falei, por quê? Está doente? Não. Aposentou, eu não aguento ele dentro de casa mais. Eu não aguento. Olha para ele arrumar o bico. Eu quero ver esse homem longe. Não é sal. Porque o sal a gente quer dar perto ali. O sal influencia. Dá gosto. Dá vida. O sal para a morte. O sal detém o avanço da putrefação. Que nós possamos corresponder a essa expectativa de Cristo. Ser sal da terra. Vós sois o sal da terra. Mas tenha cuidado. Não se torne insípido. Porque se tornar insípido, para nada mais presta. A não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a nossa oração seja, Senhor, eu quero dar sabor, eu quero temperar, eu quero fazer diferença, eu quero que a minha vida fale mais alto do que a minha voz. Eu quero passar e influenciar, igual Eliseu, alguém olhar e falar, isso aí dá gosto de ver. Isso aí é homem de Deus. Essa aí é mulher de Deus. Que nós possamos orar todo dia por isso. Que Deus abençoe a todos. Amém? Senhor, obrigado. Obrigado por tua palavra. Obrigado por tuas instruções, Pai.
Que possamos, ó Pai, a cada dia nos conscientizar dessa incumbência que pesa sobre a nossa vida, Pai. Nós somos o céu, Pai. Não nos deixe tornar insípidos. Tem misericórdia, Pai. Que possamos impactar esse bairro, essa cidade, esse estado, Pai. Esse país, Pai. Que o nosso caráter seja ilibado, Pai. Oh, Pai, tem misericórdia de nós. Precisamos, Pai, da Tua graça, do Teu Espírito, Pai, sobre a nossa vida. Oh, Pai. Oh, Pai. O Senhor conhece, o Senhor sonda. Que nós possamos, ó Pai, viver cada dia conscientes, ó Pai, dessas ordenanças. Aleluia! Aleluia! Essa é a minha oração, Pai. Ajude-nos, ó Pai, ajude-nos. Não permita e venhamos a nos tornar insípidos. Não permita isso, Pai. Assim possamos continuar, Pai, a cada dia, sendo referenciais, dando gosto, tempero a este mundo. Assim oramos, Senhor. Assim oramos, Senhor.